a gente rever a história da igreja, Atos 10, 44, 45 e 46, 44, 45 e 46, e os irmãos vão manter a Bíblia aberta. Glória a Deus para sempre. Fixe os seus olhos nestes 3 versículos, e eu quero ministrar sobre a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja. Há muitas maneiras, estratégias que as pessoas usam para atender a necessidade do povo, da membresia. Muitas das vezes se cria e se inova para que, número 1, não se perca membros. Número 2, para que as pessoas permaneçam ali. E, na verdade, a maior necessidade da igreja não é métodos diferentes, novos, não é lazer. Essas coisas aleatórias não estão dentro das prioridades de Deus. E, obviamente, não é pecado fazê-lo. Todavia, irmãos, quem vai sustentar um crente na igreja não são métodos humanos, mas é a palavra de Deus. Aleluia. E a maior necessidade da igreja, nós vamos descobrir aqui neste texto. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Qual seria a nossa maior necessidade enquanto igreja? Seguramente, este mover do Espírito Santo não foi um método de Pedro nem daqueles que o acompanhavam. Não foi também um método de Cornélio, também não. Mas a grande verdade é que havia entre aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus um inato desejo de uma experiência com Deus. Outro dia ministrei sobre esta palavra e eu falei sobre as qualidades que havia em Cornélio e que precisava haver sim na vida de cada crente. E Cornélio era gentio. Todavia, amados irmãos, ele sentiu a necessidade de Deus. Ele queria ter a sua experiência pessoal. E
E seguramente ele viu, ele observou como os cristãos viviam, como eles andavam, como eles pregavam. Cornélio era um homem culto, diferente de Pedro, que não era culto. Cornélio era um homem intelectual, coisa que Pedro não era. Aleluia. Mas Cornélio, meus amados irmãos, ele desejou ser como aqueles homens. A vida vivida pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, causavam inveja à sociedade. Ainda que no sofrimento, ainda que na dor, ainda que na perseguição, mas tudo isso somava para quem estava do outro lado, que parecia estar privilegiado, sentir a necessidade de ser como um deles. Glória a Deus. A exemplo do doutor Nicodemos e tantos outros. Então, meus amados irmãos, essas qualidades, por exemplo, de Cornélio, ele era um homem piedoso, nada mais justo, ordeiro, de um crente ser piedoso. É mais que um dever, uma obrigação, já que Cristo entrou na vida dele, ele precisa assim desta qualidade. Mas Cornélio, meus amados irmãos, não apenas era piedoso. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que fazia sacrifício a Deus, ele jejuava. A Bíblia diz que Cornélio era um homem de oração. Incrível, Cornélio também era dizimista. Mas a palavra de Deus diz, Atos 10:3, que 3 da tarde, ele teve a visão de um anjo. Glória a Deus para sempre. E aquele anjo deu a informação que ele precisava. E quando o anjo apareceu, Cornélio fixou os olhos atemorizado e disse: que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aí instruiu, isto é preâmbulo do texto que nós lemos. Ele instruiu aí a Jope, ou Jope, como você queira pronunciar, para trazer a Pedro. E Pedro, sim, diria tudo quanto ele precisava ouvir. E Pedro, meus amados e queridos irmãos, por revelação divina, acompanhou os enviados de Cornélio. Por quê? Porque se Deus não houvesse trazido a ele aquela visão, ele não teria acompanhado, porque os homens eram gentios. Glória a Deus. Aí nós descobrimos a importância e o valor de um crente andar de joelho, de um crente orar, de um crente buscar ao Senhor, de um crente, meus amados irmãos, entrar na presença de Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nós estamos vivendo em um momento em que a igreja tem deixado para trás os velhos hábitos de andar de joelhos, de sentir a necessidade da presença de Deus.
Parece que nós nos acostumamos a assistir um culto diferente deles, que não saía para assistir um culto, mas para praticar um culto. E havia salmos, e havia doutrina, e havia cânticos espirituais, e havia barulho de glória a Deus, aleluia, e havia batismos com o Espírito Santo aos montões. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, começo da minha fé, o pastor perguntava: quem ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo? Hoje a gente tem receio de fazer essa pergunta para não constranger a ninguém. Glória a Deus. Por quê? Porque há poucas pessoas que vivem no seu dia a dia a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Há muitas pessoas que foram batizados com o Espírito Santo, ou batizadas com o Espírito Santo, mas fala a língua, da coisa do passado. Glória a Deus para sempre. Mas Cornélio, ou Pedro, chega na casa de Cornélio, e quando ele chegou na casa de Cornélio, aleluia, tudo quanto Cornélio queria, irmãos, era uma experiência com Deus. Tudo que ele queria era ser salvo. E Pedro não teve dúvida disto. E Pedro abriu a boca e começou a pregar. Porém, antes de Pedro iniciar a sua preleção, o diabo tentou desvirtuar isto aí. Como? Através do próprio Cornélio. Mas pastor, ele não queria isso, esse momento, queria. Mas ele foi terrivelmente influenciado. Na sua santa ignorância, quando ele viu a Pedro, ele caiu de joelhos. Aleluia. E Pedro, meus amados e queridos irmãos, pelo Espírito, ele entendeu que aquilo era uma influência maligna. Por quê? Porque Deus diz: não darei minha glória a outrem. E Pedro sabia que a glória não era dele, a glória era de Deus. O poder não era dele, o poder era de Deus. Ele não se envaideceu, ele não se achou, aleluia, mas pelo contrário, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua obediência a Deus, ele disse: Cornélio, levanta-te, porque eu também sou homem igual a você. Ou seja, adorar só a Deus. Tem pessoas que se acham grandes, poderosos. Não, irmão. Grande aqui é o Senhor. O que faz uma pessoa grande não é a sua conta bancária. O que faz uma pessoa grande não é a sua indústria, não é a sua empresa. Glória a Deus. O que faz uma pessoa grande não é o seu carro de luxo do ano, não é sua mansão. O que faz uma pessoa grande é a presença de Deus na vida dele. Todavia, Deus engrandece, mas ele não se sente grande, ele se humilha e Deus é exaltado. O salmista diz: uma vez Deus falou, e duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. E quando Pedro estava ministrando, dizendo, versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam. Em outras palavras,
eles estavam atentos ao que Pedro ia falar. Eles estavam ali, esperando a manifestação do sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E é exatamente aqui que a gente coloca os fundamentos, os alicerces da maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja, meus amados irmãos, é ser cheia do Espírito Santo. Você não ouviu ou não entendeu? Eu disse que a maior necessidade da igreja é ela ser cheia do Espírito Santo. Deixa eu dizer de novo. Eu disse que a maior necessidade da igreja não é fazer lazer, não é descansar. A maior necessidade é ser cheia do Espírito Santo. E ser cheia do Espírito Santo não é privilégio de alguns, de um grupo. Não, Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é a ordem do Senhor Jesus Cristo para todos. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, aonde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar de você mesmo. Para você ser cheia e cheio do Espírito Santo, você precisa abdicar o seu ego, para que Cristo seja assim entronizado na sua vida. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa reconhecer que você está vazio. Enquanto o homem não reconhece seus erros, suas faltas, suas falhas, sua indiferença diante do Senhor, aleluia, como escreveu João, glória a Deus, em Apocalipse: você tem nome que está vivo, mas isso não é verdade, você está morto. A Laodiceia diz: você diz que é rico, você é pobre, miserável, cego, nu. Quem pode ouvir isto? Mas será que é tão importante isto? Sim. Não vale viver uma vida vazia. Não vale viver uma vida sem a presença de Deus. E eu e você, nós precisamos crer, ou seja, acreditar incondicionalmente na promessa que Ele fez para a sua igreja. Esta promessa vos diz respeito a vocês, judeus, aos vossos filhos, filhos dos judeus, e a tantos quanto nosso Senhor e Salvador Jesus chamar. Quem foi chamado para a salvação aqui, levante a mão. Então a promessa é para você. Aleluia. A promessa também é para você, e você tem que acreditar nessa promessa. Lucas 24, 49. Me ajudem a pregar. Lucas 24, 49. Alguém profetiza esse texto para mim? Quero que todos abram as suas Bíblias, por favor. Lucas 24, 49, para que você entenda melhor. Aleluia.
Escute, e eis, isso foi Jesus que falou, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ou seja, batismo com o Espírito Santo e fogo é promessa de Deus. Você olha Joel, envio a promessa do meu Pai que há de vir sobre vós, e continue. Esta promessa, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Por que revestido? Porque só vestido não serve, tem que estar revestido. Glória a Deus. Imagine você, um cristão. Número 1, ele precisa estar vestido. Que veste? Vestes de salvação, segundo o profeta Isaías. Glória a Deus. O pecado lá no Éden, por Adão e Eva, fez com que os olhos deles fossem abertos, e aí eles entenderam que estavam nus. Glória a Deus. Mas eles não podiam continuar nu, ou seja, desprotegido. Aleluia. Antes podia, agora não mais. Por que antes podia? Porque eles estavam na lei da inocência. Eles ainda não tinham sido atingidos pelo vírus do pecado. E agora? Agora eles desobedeceram, caíram da graça e ficaram nus espiritualmente. Tentaram cobrir a sua nudez com folhas, mas ninguém consegue esconder o pecado com métodos humanos. Glória a Deus. E Deus, diz a Bíblia, lá em Gênesis, está um versículo pequenininho que eu gosto. E Deus os vestiu. Está escrito. E Deus os vestiu com veste de salvação. Mas para que eles fossem vestidos, houve um sacrifício. É aí que entra a história do cordeiro prefigurado, porque para vesti-los de pele de cordeiro, precisava o cordeiro morrer. Aleluia, aleluia. Estavam vestidos apenas, mas não era suficiente. O tempo, a estação, o lugar, a região vai exigir daquela pessoa um revestimento. Você vai aqui no Brasil mesmo, ali em São Joaquim, ou em Gramado. Se você for assim, você se acaba de frio. Você tem que levar um casaco pesado. Glória a Deus. Se for assistir o Natal Luz, que é fora, então fica à noite, parte da noite você fica exposto, e ali fica gelado. Você tem que usar às vezes até luvas. Glória a Deus, porque você está vestido, mas a temperatura é muito baixa, então você precisa se revestir para se proteger, senão adoece e morre. Então também na vida do crente, ele precisa estar vestido, veste de salvação, estar revestido com o poder de Deus, porque vem a época do frio, e na época do frio você precisa de agasalho, precisa de proteção. Glória a Deus, a Deus,
Amados, a maior necessidade da igreja é que ela seja cheia do Espírito Santo. Foi em Jerusalém que eles estavam, quase 120. Era uma pequena igreja, a igreja do caminho. Mas aquela cidade, Jerusalém, a saber, estava havendo a festa das semanas, e pessoas de todas as nacionalidades estavam ali em Jerusalém. Estavam ali, não era por causa da igreja de Jesus, que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, mas estava ali por causa da festa das semanas, por conta da tradição. E o que acontecia? As pessoas aos montões passavam na porta da igreja e nem sequer se dava conta de que ali tinha uma igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas, amados e queridos irmãos, por que não se dava conta que ali havia uma igreja? Porque não havia barulho de glória, aleluia. Não havia movimento do Espírito Santo, aleluia. Nós vivemos num tempo tão difícil, que quando um crente se enche do Espírito Santo, se alegra, que pula, que grita, alguém olha com desdém e desprezo para ele. Aleluia, eu acho escandaloso. Já até tem crentes que diz que falar mistério em culto público, isto não é bom, porque dá escândalo. Dá não, irmão, dá escândalo o pecado, dá escândalo o crente que mente, o crente que compra e não paga, o crente que anda seminu, isto dá escândalo. Mas um crente cheio do Espírito Santo, falando de Deus em mistério, não dá escândalo não, faz o inferno recuar. Aleluia, oh glória, aleluia. Amados, preste bastante atenção. Para você ser cheio, precisa reconhecer que está vazio. Para você ser cheio, precisa abdicar o seu ego e deixar Cristo dominar os seus sentimentos. Para você ser cheio, você precisa crer, você precisa acreditar na promessa que Ele fez. Para você ser cheio, você precisa esperar no Senhor, aleluia. Isaías fala muito bem sobre esperar. Que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão. Então, quem quer receber tem que esperar no Senhor. Quem quer receber precisa sim viver em união. Deus não opera aonde há divisão. Deus opera na união. Vamos lá? Salmo 133, só são 3 versículos. Salmo 133. Abra sua Bíblia e acompanhe aqui. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Deu para dar um amém, igreja? Ali aonde? Naquele lugar que o Espírito Santo tem liberdade. Liberdade da cabeça aos pés. Veja de novo, reveja isso aí. Só para mostrar detalhes. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, todos juntos, na mesma visão, na mesma direção, no mesmo objetivo, unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça. Isso, deu uma paradinha. Este óleo precioso tipifica o Espírito Santo sobre a cabeça. Glória a Deus. Sobre a cabeça. Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Cristo é cabeça da igreja. Glória a Deus. Então, a igreja tem o seu mentor, que é Cristo, e o Espírito está sobre Jesus, e dele vem descendo sobre a barba, o ministério, a barba de Arão, Arão sacerdote, ministério. O Espírito Santo desce sobre o ministério. A barba está aqui, irmãos. O altar é lugar de homens comprometidos, santos, homens que andam com Deus. Glória a Deus. Desce sobre a barba e continua descendo. E quem desce a orla das suas vestes. Isto. E desce também para a igreja. O fogo tem que começar do altar, e do altar ir para a igreja. Se não tiver fogo no altar, não terá fogo na igreja. Tem que ter fogo aqui para que o fogo chegue lá. E o Senhor diz: é ali que o Senhor ordena a bênção. Pense que coisa triste um pastor. Quando eu falo de pastor, é aquele que ocupa a tribuna. Pode ser um cooperador, mas ocupou a tribuna, ele está no lugar de um pastor. Aleluia. Pense que coisa triste um pastor na tribuna, sem a presença de Deus, vazio. Pode falar bonito, mas não serve. Aleluia. O mundo está assim, de pastores. Já tem pastor trombando em pastor, mas a gente está vendo o que está acontecendo aí fora. Aleluia. Então, o povo não está querendo mais pastor, o povo está querendo profeta. Homens que falam e digam: assim diz o Senhor. Homens que falam e dizem: está escrito. E não pessoas que ficam inovando e contando historinha para o povo, para animar o povo, e dizendo que está vendo aquilo que Deus não está mostrando. Animadores de culto, animadores de programa. Deus não quer nem precisa disso, irmão. Deus quer e precisa de homens ousados e cheios do seu poder. Aleluia. Olha para o irmão que está perto de você e diga: você sente a necessidade de ser cheio? Porque esta é uma ordem de Deus para todos os cristãos. É uma ordem de Deus. Você não vai poder fazer a obra de Deus vazio. Pode não. Faz, mas não pode. Aleluia. Porque quem produz é Deus através do Espírito Santo, usando você como um vaso.
Porque somente pelo Espírito Santo que podemos desfazer as trevas para que a luz seja manifesta. Alecanda. Qual é a maior necessidade da igreja? Não ouvi. Qual é a maior necessidade da igreja? Ser cheia do Espírito Santo. Para que, pastor, ser cheia? A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para quê? Para pregar o Evangelho. Já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo. Uma professora me procurou. E eu era aquele maluco que vivia nas praças. E não perdi isso ainda. Graças a Deus, nem quero perder. Aí a professora me procurou. Ela era tão grande. E me viu tão pequeno. Que disse, irmão. Porque o crente quando é grande não reconhece pastor. Chama de irmão. Aleluia. Disse, irmão. Pois não, minha irmã. Disse, olha, tem uma coisa que eu não concordo. Pois não, minha irmã. O que é que a senhora não concorda? Eu não concordo. O senhor na rua com esse povo analfabeto, que não sabe falar. Chama a Bíblia de bríbia. E pro quê? Pro li, pro colar. Aí, ó. E eu calado, sim, senhora. E a senhora está certa. Quando ela terminou, tem mais algumas considerações? Não, é só isso que eu queria dizer para o senhor. Ver o que é que faz. Eu digo, olha, irmã, na verdade, a senhora está certa. Eu gostaria de estar na rua, só com pessoas como a senhora, formada. Mas, infelizmente, os doutores, as pessoas formadas, não se dão a hombridade de vir para a rua para pregar o Evangelho. Porque o que o diabo quer, irmãos, e usa até crentes, é parar a obra de Deus. Mas ninguém vai parar esta obra. Aleluia. João, o Batista, precursor de Jesus, entra na história pelo deserto da Judeia. Ele podia, se ele fosse doutor, ele ia para o centro de Jerusalém. Ele disse, não, sou pequeno, sou fraco. Eu vou para o deserto da Judeia. Mas ele foi para o deserto da Judeia cheio do poder de Deus. Faz a diferença. E ele começou a pregar verdades. E é a verdade que liberta. Glória a Deus. Então João foi um homem comprometido com a verdade. Por causa da verdade, ele perde a cabeça, mas não perde a coroa. E quando eu chegar lá no céu, eu quero dar um abraço no João Batista. Então a igreja precisa pregar o Evangelho. A igreja precisa estar na rua, expulsando demônios, denunciando o pecado, dizendo aos homens que se arrependam antes que seja tarde demais. E deixa-me ser mal educado e agressivo. Se nós estivéssemos todos na rua, esses bancos não estariam vazios. Aleluia. Se nós impactarmos Rio Largo, a história desta cidade vai mudar. Mas enquanto nos acomodamos na zona de conforto, o inimigo avança. Glória a Deus.
e as pessoas desafiam a igreja. Deus quer você pregando, testemunhando que Jesus Cristo é Senhor da tua vida. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não sei falar de Jesus, eu não sei testemunhar, eu não sei pregar. Precisa não. Precisa não. Aleluia. Deus vai usar você com o que você tem. Tem uma funda, Ele usa a funda. Tem uma vara, Ele usa a vara. Tem 2 pães, 5 peixinhos, Ele vai usar. Deus vai lhe usar com aquilo que você tem. Aleluia. Agora você não pode estar vazio. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa estar cheio para pregar o evangelho. Eu não sei pregar. Então você precisa estar cheio para testemunhar. Se você diz: eu não sei pregar, pastor, eu aceito. Mas se você diz: eu não sei testemunhar, eu digo: não, você é negligente. Então você não está salvo. Quantos foram salvos por Jesus aqui? Levante a mão. Será que você não sabe dizer como foi que Jesus lhe salvou? Será que você não sabe dizer como Jesus entrou na sua vida? Se você não sabe dizer, Ele não entrou. E se Ele não entrou, você está morto. Mas se está morto e insiste em estar aqui, Ele é poderoso para lhe ressuscitar, lhe encher do Espírito Santo. Oh, aleluia! Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha de Jesus. Então, em potencial, olha para quem está perto de você e diga: em potencial, você é uma testemunha de Jesus. Você não pode negar isso. Aleluia, glória a Deus. Vamos lembrar de Jesus em Samaria, na província de Sicar. Glória a Deus. Quando Ele manda os discípulos comprar alimentos, Ele fica ali no poço e chega uma mulher para pegar água, e o Senhor fala com ela e abre os seus olhos acerca da salvação. Glória a Deus. E aquela mulher se converte ali no poço, porque reconhece que Ele é o Messias. E ao reconhecer que Ele era o Salvador do seu povo, ela se converte. Eu disse: ela se converte. E ao se converter, ela corre para a cidade. Marinho, ela não fez curso de teologia, não fez o CPO, não deu tempo de fazer nada. Mas só o encontro que ela teve com Jesus deu a inspiração necessária e suficiente para trazer só da cidade para o poço. Venha ver. Sai na rua da sua cidade, seu vizinho, e diga: venha ver. O quê? O que eu já vi, o que eu já experimentei. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Claro, defunto não vê nada. Só vê quem está vivo. Olha, defunto não vê nada, não ouve nada, não sente nada. Glória a Deus. Não pode, estar morto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Meus amados, precisamos estar cheios para testemunhar com poder. Os 12
enviados, os 70 enviados, todos viram manifestação da glória de Deus. Mas deixa eu dizer algo muito importante. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para não negar. E é aqui que eu quero encerrar a minha fala. Porque este é um período crucial da igreja. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para não negar o nome de Jesus na adversidade. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Escute, não estamos muito distantes. Não estamos muito distantes de sofrer um ataque violento das trevas. O mundo, já sabemos, jaz no maligno. Isso sabemos. Mas muitos só entenderão quando for alvo, quando o inimigo vier de encontro. Não, mas Deus, eu sei que Deus é poderoso para livrar, mas Deus também pode permitir. Vamos ver se não? Quem era Estevão? Um dos primeiros diáconos da igreja. E ele, cheio do Espírito Santo, começou a ser usado. Como essa igreja. O que leva essa igreja a ser alvo, a estar na mira de caluniadores, de detratores, de mentirosos, é a luz que nela brilha. Então Estevão agora, meus amados irmãos, caiu na mira do diabo. E alguém levanta uma calúnia dizendo que ele está falando mal do templo, está falando mal da lei de Moisés. E ele é levado diante das autoridades do Sinédrio. E ali é feito um julgamento. E eu acredito que Estevão estava dizendo: eu vou ganhar essa causa porque Deus está na minha vida. Porque era um homem de boa reputação, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Vou ganhar, tranquilo. Deus vai ser comigo. Ele prometeu estar comigo todos os dias. Então vai me dar causa ganha. E para a surpresa dele, o diabo constituiu falsas testemunhas. E ele perdeu a causa. Glória a Deus. E onde estava Deus? No mesmo lugar, no seu trono. E estava vendo? Estava. Não pense que havendo uma revolução, não pense se o comunismo entrar nessa nação, a bandeira verde e amarela não será trocada por uma vermelha. A perseguição não virá sobre você, seus filhos, o seu comércio, a sua renda. Mas o maior bem é a sua salvação. E você precisa do Espírito Santo, precisa estar cheio para resistir no dia mau. Mas escute, os magistrados, quando olharam para o rosto de Estevão, eles viram o rosto de Estevão brilhando como o rosto de um anjo. Mesmo vendo o rosto de Estevão brilhando como anjo, eles não deixaram de dar a sentença de morte. Aleluia! E Estevão saiu dali, foi levado para fora da cidade de Jerusalém, porque não foi achado digno de morrer dentro dos portões.
e foi morto apedrejado. E tudo que ele precisava fazer para escapar da morte era dizer: não quero ser mais crente. Será que você vai suportar? Ou será que você diz: eu crente? Sou não. Nunca ouvi falar desse homem chamado Jesus. Não sou crente. Vou chamar aqui, rogar 2 pragas aqui, chamar uns 10 palavrões, você vê que eu não sou crente. Pastor, Pedro fez isso. Pedro. Por quê? Porque estava vazio do Espírito. Então, por isso, a maior necessidade sua é ser cheio do Espírito Santo. Para quando o dia mal chegar, você está preparado para saber da razão da sua fé e não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. A maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo. E você que me ouve nesta noite, você é esta igreja. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, você precisa sim estar cheio para também desfazer as obras de Satanás. Não é só resistir, é também desfazer. Vamos nos colocar de pé.